Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar a economia como ciência, como sempre, mas infelizmente nós vamos falar de política. Nós vamos falar de economia política e nós vamos falar um pouco de teoria marxista e de estruturalismo e no que eles não aderem em nada à economia como ciência. Uma crítica que eu sempre recebo nesse canal é que economia não é ciência. Economia é ciência, você que é ignorante. Economia é uma ciência social. Aí porque você pode falar, não, é economia como física e como química. Sim, nada é ciência como física ou como química. Biologia não é ciência como física. Matemática não é ciência. Matemática é lógica. A necessidade que vocês têm de ser do contra, dessa educação crítica. Veja, para vocês criticarem algo, vocês têm que ter substância. Caso contrário, vocês são como um estômago que tem muito ácido, mas não tem nada. Vocês vão fazer úlcera. Não há lógica no que vocês dizem, não, olha, veja, economia não é ciência, porque toda economia tem política. Não tem. Você que está partindo do princípio que a sua ideologia política que você aprendeu na internet, ou com meia dúzia de livrinhos que seu professor te passou, ou seu amiguinho te passou, ou que você aprendeu para tentar ir naquela menininha, maior de idade, evidentemente, você acha que aquilo é o mundo. Por quê? A mente humana tende a simplificar coisas. O ser humano não é bom com incerteza. E uma coisa que nós sabemos em ciências econômicas é o seguinte: tudo depende, porque o campo de estudo econômico tem 1 milhão de variáveis e, no fim, tudo se reduz à escolha pela utilidade. A ciência econômica é a ciência do estudo da escassez e o que a ação humana faz sobre isso. Leiam um ensaio de Robbins, leiam também o que Milton Friedman falou sobre isso. Leiam os textos ortodoxos, totalmente mainstream, do pessoal da Califórnia, do pessoal de Chicago, do pessoal da London School of Economics debatendo sobre isso. Vejam, pessoal, o Brasil é um país tão miserável que vocês acham que uma pessoa ser sábia na minha época era assim, uma pessoa ser inteligente é a pessoa que assistia o Jornal da Cultura e lia a revista Época, né, porque a Veja era ruim. Né? E teve uma época que a Veja ficou boa e a Época ficou ruim. Uma pessoa que lê muito jornal, uma pessoa muito culta. A distância que vocês têm com o que é o debate científico é uma coisa absurda. Vocês, por exemplo, chamam medicina de ciência. Medicina é uma arte que utiliza muitos campos científicos, mas medicina é uma arte. E você tem um debate tremendo dentro da medicina. Tanto que você tem conselho de medicina para dizer o que pode ou não ser aplicado do ponto de vista como arte. Engenharia também. Bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: os webcomunistas, os trabalhistas e banqueiros arrependidos, chamados por alguns webcomunistas de maneira elogiosa de traidores de classe, que é um conceito marxista, esse pessoal fala de economia, mas também fala de fofoca. Outro dia um estava falando até da Virgínia, o outro pessoal fala também de cultura pop. Tudo bem. Por quê? Porque não há conteúdo. Não há conteúdo. A mesma pessoa que quer falar o que é a teoria quantitativa da moeda, daqui a pouco está falando sobre sobre liberação de casos criminais nos Estados Unidos que pode atingir a elite do poder. Veja, quando você não tem substância, você é líquido, você vai em qualquer coisa. O problema do discurso dos webcomunistas, o problema do discurso dos trabalhistas, o problema do discurso desses banqueiros arrependidos, traidores de classe, de maneira honrosa e elogiosa pelos webcomunistas, é o seguinte: eles têm um verniz de ciência, um verniz de marxismo científico, um verniz de teoria do desenvolvimento, um verniz de estruturalismo, mas tem uma mutreta aí. Nesse mato tem cachorro, nesse angu tem caroço. Eles dizem, olha, economia é indissociável à ciência. Economia é indissociável à política. Portanto, economia é uma pseudociência, ou macroeconomia é uma pseudociência. Veja, primeiro de tudo, vocês querem ir para a linha marxista? Vocês querem ir para a linha marxista? Vocês querem saber o que os marxistas desenvolveram sobre teoria econômica? Não.
Vocês querem ir para a linha marxista porque vocês querem um político para chamar de seu. Por quê? Porque o Brasil é um país miserável, é um país perigoso, é um país em que tudo é incerto. O ser humano não pode viver com tanta incerteza. O ser humano fica louco. O Brasil é um dos maiores consumidores de remédios psiquiátricos do mundo e não é demérito nenhum. Se você precisa de ajuda, procure um psiquiatra. Eu quero dizer o seguinte: há um problema no Brasil. O problema da incerteza. O passado é incerto no Brasil. As coisas mudam de minuto em minuto. E você ter um ídolo que você constrói, que ele fala... Porque, veja, o problema também está na direita. A direita também fala um monte de besteira. Os maiores especialistas de mercado financeiro do Brasil são... teve um até que eu vi que falou que a Selic iria para 20% no governo Lula. Ele falou isso em 2022. A Selic iria para 20%, o dólar é R$8. Primeiro que uma coisa não pode com a outra. Se a Selic vai para 20%, o dólar não pode ir para 8%. Porque ele esquece do carry trade. Bicho, 20% é muita coisa. E teve outros também que falaram, não, eu acho que a inflação vai para 30% e o desemprego para 20%. Não, não pode, porque você está esquecendo a curva de Laffer, a não ser que você tenha um problema muito sério, como uma guerra, algo do tipo. Então, veja, também os dois lados só estão falando de achismos, de palpites. E quando você vai para a esquerda trabalhista, para a esquerda webcomunista, para banqueiros arrependidos, esse tipo de coisa, eles têm um verniz de intelectualidade, um verniz de substância, uma camuflagem de seriedade. Porém, há um problema seríssimo nisso tudo. Quando eles falam que economia é política, é porque eles estão partindo do princípio que o que eles vão te ensinar, ou que eles vão pretender falar sobre, é o discurso ou do desenvolvimento, do ponto de vista trabalhista, ou o discurso marxista da luta de classes. Eles estão negando a economia do ponto de vista da utilidade, que é onde nós temos o valor econômico, e do ponto de vista da escassez, que são os dois pontos em que nós partimos da economia. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas agora eu vou aprofundar, que é o seguinte: quando webcomunistas, trabalhistas e banqueiros arrependidos viram para vocês e falam, olha, tudo está errado no Brasil por culpa do neoliberalismo, tudo está errado no Brasil por conta da quantidade tremenda de juros que existe para o pagamento do mercado financeiro, ou o trabalhador ganha pouco, nós teríamos que legislar mais, ou fazer de uma determinada maneira, ou os impostos trabalhistas sobre folha de trabalho, os impostos sobre folha salarial, né, os impostos que ocorrem sobre o fenômeno do trabalho, não são tão ruins assim, porque há margem de lucro do patrão, esse tipo de coisa. Eles esquecem a escassez. Eles esquecem o problema do custo de oportunidade. Eles esquecem o problema do custo do tempo. Eles esquecem o problema da mobilidade do capital. Ou quando eles dizem, olha, déficit fiscal não é um grande problema, porque em moeda soberana um país não quebra. Eles esquecem o problema do valor-utilidade do dinheiro, a microfundamentação do dinheiro. Eu não estou falando nem teoria monetária, eu estou falando do problema da microfundamentação. Porque eles partem do princípio de uma leitura torta de Kalecki, que tem vídeo aqui no canal. Né? Como diria o Kobori diz, olha, eu sei economia porque tudo que você pensa eu já pensei. O Kobori, além de um grande marqueteiro, ele também é um grande astrólogo, tarólogo, porque ele sabe o que eu não sei, né, sobre eu mesmo. E além de ele ter aprendido economia porque ele janta com economistas. Dito no próprio vídeo dele em que ele me responde. Mas não adianta ir para a teoria ortodoxa, para a macroeconomia, para a monetária, porque o problema é aí que está a enganação do discurso marxista, desenvolvimentista, trabalhista, webcomunista na internet. Eles não explicam os termos da economia. Eles explicam a teoria do marxismo para os webcomunistas. Os webcomunistas fazem isso. Eles explicam os termos do marxismo e falam que isso já corresponde à realidade da Start. Por isso que eles falam tão mal da escola austríaca, porque eles passam por cima do problema que eu falei aqui, do cálculo de preços, que é onde a utilidade e a escassez se encontram, a curva de oferta e demanda. Escassez não é ter pouco, escassez é não ter o suficiente para quanta gente quer. E eles tratam lateralmente desses problemas de escassez do ponto de vista distributivo. Eles tratam lateralmente desse problema de
do problema do valor, mas eles falam do valor social, mas eles falam também de que, não do valor do trabalho, que eles mesmos já abandonaram, mas eles falam que é necessário produção, é necessário desenvolvimento tecnológico, tudo bem, mas de onde viria o capital? O capital viria de uma coisa torta que eles falam da MMT, da criação de dinheiro, do programa creditício, planejamento central, por decreto. Isso é pensamento mágico. O próprio marxismo rejeita a ideia de que o dinheiro pode criar valor. O seu Humberto Matos, quando veio tentar me responder, ele fala que eu digo da neutralidade monetária, e neutralidade monetária é a neutralidade monetária no curto, médio prazo, no médio prazo, perdão, médio e longo prazo, porque no curto prazo ela faz a absorção da economia. Mas veja, isso é o conceito de neutralidade monetária. E ele diz, não, a neutralidade monetária, que é que um aumento da quantidade de moeda gera um aumento do PIB e dos postos de trabalho no curto prazo. Depois, você só vai ter o aumento da quantidade monetária, o aumento do nível de preços, que é a inflação, e a produção e, a quantidade de pessoas empregadas voltam a ser o que era. Isso é neutralidade monetária. O senhor Humberto Matos vira e fala, não, neutralidade monetária foi desmentida, não sei o quê, o problema é o capital fictício. Veja, o problema é o capital fictício. Se o capital fictício não se fixar na realidade, nós teremos crise financeira. Ou seja, o senhor Humberto Matos, ele explica o conceito de neutralidade monetária e com outros termos e diz que neutralidade monetária é mentira. O seu Tamir, por exemplo, ele diz que o desconto da folha salarial do trabalhador é baixo, o desconto contábil. Mas ele esquece o fenômeno econômico, que é da alocação de recursos e finalização de preço. Veja, por eles rejeitarem, é um argumento de ignorância, por eles rejeitarem ou por eles ignorarem o conceito dos ciclos econômicos artificiais, o conceito da neutralidade monetária, o conceito do equilíbrio entre bens e serviços da economia que gera o preço, por ignorarem tudo isso, eles vão e voltam quando eles querem. Os mesmos webcomunistas que dizem que você pode imprimir quanto você quiser, que senhoriagem, ou seja, a criação de dinheiro de forma exógena, não gera inflação, contanto que você tenha PIB potencial, esses mesmos webcomunistas e trabalhistas que dizem isso, eles vão criticar depois as crises financeiras porque o capitalismo vive de bolhas. Mas se a expansão e a euforia de um movimento de investimento e superinvestimento, ou seja, malinvestments, como Hayek disse, gera, pelos incentivos do capital, que é o aumento de lucro, o aumento da margem de lucro no curto prazo, pela demanda estar pagando mais do que deveria por aquele bem, e isso gera um movimento de animal spirit em que eu tô misturando Hayek e Keynes, não tem problema nenhum, porque os dois são aceitos na ortodoxia, tá? Isso gera com que os agentes coloquem mais recursos ali do que deveriam, por exemplo, a leite mexicana. Como as pessoas, todo mundo queria consumir paleta mexicana e aceitava em 2012, 2013, 2014, 15, pagar 20, 30 reais por uma paleta mexicana, muitas lojas de paleta mexicana foram feitas. Muito empréstimo bancário foi feito para desenvolver as lojas, para desenvolver as marcas, para produzir freezer, para comprar equipamento, para pagar salário. Muita coisa foi feita. Depois que a demanda não via mais valor naquele negócio, o negócio quebrou e muita gente quebrou. Deve ter sobrado uma outra, mas muita gente quebrou. Veja, isso é mal investimento. Isso acontece, isso é normal. Mas o seu Humberto Matos, outros webcomunistas, vão falar o seguinte, não, isso é o fetichismo da mercadoria. Isso é a estrutura do capital. Isso é a expansão do capital. O capital sempre tende a se expandir e fetichizar e esse tipo de coisa. Veja, eles partem do princípio que as teorias econômicas que eles trazem, do ponto de vista normativo, que é o wannabe, a forma que a sociedade deveria ser, explica o fenômeno positivo, a forma como as coisas são. O fato do valor ser mediado de forma subjetiva gera distorções no curto prazo, porque o tempo traz dados suficientes para os agentes econômicos. O que vai ser perene ou não. Porém, isso serve também para qual é o perigo da impressão monetária. Porque quando você faz senhoriagem, quando você aumenta a quantidade monetária, quando você tenta desenvolver o PIB potencial,
você pode gerar no curto prazo, mas tudo isso foi feito por quê? Porque os insumos estavam mais baratos por conta da parte financeira estar subvalorizada, estar mais barato. Você diluiu custos, seja por imposto inflacionário, seja por empréstimo dirigido. Isso gera mal alocação de recursos. E a mal alocação de recursos ao longo do tempo, por neutralidade monetária, vai gerar bolhas, vai gerar crises, vai gerar desemprego, vai gerar depressão do PIB. E quando isso acontece, por conta do próprio mercado, eles falam que é a estrutura do capitalismo. Quando isso acontece por conta de senhoriagem, por dirigismo estatal, por conta da Dona Dilma, que era uma trabalhista, a Dona Dilma nunca foi petista, a Dona Dilma era trabalhista, e vocês jogam a Dona Dilma pra lata do lixo da história, mas a Dona Dilma fez tudo no on the book, né? By the book, né? Do manual trabalhista. Ela fez tudo segundo a escola da Unicamp, a Dona Dilma. E gerou, tem vídeo aqui no canal, gerou a greve dos caminhoneiros mesmo depois dela sair da presidência. Porque gerou ciclos econômicos artificiais através de oferta creditícia, e não monetária, mas creditícia, e que no fim é a mesma coisa. Para esse sim, ciclo econômico artificial, não neutralidade monetária. Tá? Que eles vão falar que é a própria gana do capitalismo, aí eles vão falar que não, os empresários se acumulam. Veja. O fenômeno econômico, o estudo do fenômeno econômico e o problema da distribuição, não me importa o que você quer fazer. Importa como cientista econômico, como cientista social, falar, olha, se você fizer tal coisa, provavelmente você vai gerar este problemas, ceteris paribus, tudo mais constante. Os trabalhistas e os webcomunistas querem, por exemplo, criticam muito a questão dos grandes juros que são pagos no país e falam que o problema é o superávit primário, né? A ideia do superávit primário. Superávit primário é para o ponto de vista operacional, a máquina não cabe no orçamento. E você tem que pagar os juros. Por que eles criticam os juros e qual a solução que eles dão? Nacionalização do sistema financeiro. O que eles querem dizer com isso? Eles querem que o capital financeiro seja estatizado, para que os juros da dívida pública não sejam um custo de carregamento do orçamento. E que com esse dinheiro eles pudessem investir em outras coisas. Que provavelmente seriam o quê? Seriam coisas para o projeto de poder deles. Aí os trabalhistas iriam construir fábrica, construir isso, construir aquilo. E os webcomunistas, sei lá o que eles queriam fazer com tanto dinheiro, né, no poder, né? Não digo para benefício próprio, não é isso que eu quero dizer. Qual o problema de fazer tudo isso? O problema é que você vai gerar crise econômica depois. Tudo isso acaba pelo ciclo malinvestment. Por quê? Porque aqui está onde eles te enganam. Eles rejeitam a teoria do valor. O valor é subjetivo. A alocação de recursos se dá na economia. Aí teve até uma crítica bem feita que o pessoal fala assim, não, mas nós não sabemos nem se a remuneração do trabalho, da oferta produtiva, é lucro, porque tem a controvérsia de Cambridge, que é uma controvérsia que é uma discussão bizantina. Se o lucro realmente remunera o capitalista. Não remunera. Por quê? Porque empresas que trabalham positivas durante anos, chega uma hora que elas quebram, porque elas não conseguiram recolocar os lucros para continuar a produção. O que isso quer dizer? Que o custo da produção era maior do que elas pensavam. Isso é um problema tremendo, isso é um problema gigantesco que culminou na controvérsia de Cambridge. Tem resolução? Não. A melhor resolução que se tem hoje da teoria da firma é o seguinte, que o importante não é o lucro, o importante é a receita. O que sinaliza a produção é a receita, ou o lucro marginal aparente, para o prazo da operação. Porque depois você vai continuar precisando de dinheiro, que é o problema ricardiano, a princípio, que é os rendimentos decrescentes do capital, que o seu Karl Marx não aborda, apesar dele ter chupinhado toda a teoria ricardiana. Ele vai abordar que o capital precisa continuamente se expandir. Tá, mas ele não aborda o problema da produção, que o capital tem que ser reposto. Que é uma das grandes justificativas de por que você ter o empresário, que é o camarada que vai cuidar da administração do capital. Eu estou falando do ponto de vista ortodoxo. Ele vai falar que não, o problema da remuneração do capital é que o capital sempre vai continuar se expandindo, D menos M, sei lá o que, D linha tal, e vai acabar no mercado financeiro, vai acabar na financiarização. Tem um problema muito sério nisso tudo. Os webcomunistas já partem desse princípio e não te contam. Eles vendem isso como teoria econômica. Eles vendem o objetivo da financiarização do capital, da estatização do capital financeiro,
com a crítica subjetiva que eles fazem à financiarização, com a crítica subjetiva que eles fazem ao problema da dívida pública, com a crítica que eles fazem ao rentismo. Todas essas críticas que eles fazem têm um fundo de verdade? Tem. Por quê? Porque o comunismo, o movimento comunista do socialismo científico, não, as mesmas pessoas não, mas vem do ambiente de discussão do socialismo utópico, que contribuem muito para a DSI, que é um problema ético. Porque tem aqui no o Alta Linguagem, o tempo lá, eu falei pro Malboro que eu ia colocar o vídeo, mas eu tô meio com pressa hoje e eu não vou conseguir colocar. Mas dei uma olhada no vídeo do Malboro. Ali, o Malboro é uma pessoa mais descontraída. E ele tá falando muito sério, mas o Malboro, ele fala de uma forma que pode machucar os seus lindos ouvidinhos, né? Mas dei uma olhada lá. É o seguinte, gente, Schumpeter já disse isso. O Malboro é da linha mais austríaca. Mas Schumpeter já põe isso, que é o seguinte. O limite do capitalismo é ético. A destruição criativa e os novos mercados serão abertos. O problema é ético. Por teoria do valor e por alocação no sistema de preços, o capital, a produção, capital é você pegar uma parte, uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de materiais, uma quantidade de bens, e você aplicá-los para sua multiplicação quanto valor. Isso é uma simplificação muito básica. O capital sempre vai se multiplicar. E para você produzir, você vai precisar de capital. Por isso a MMT está errada em essência econômica. A MMT só é aproveitável do ponto de vista contábil. Você precisa de capital para produzir. Só que a remuneração do capital é necessária para saber se eu devo alocar ali. Que é o problema também um pouco de Kalecki. Que é o problema também um pouco dos keynesianos da linha da Unicamp. O PIB potencial, o PIB pode continuar crescendo? Pode. Há capital para isso? O capital se paga? Há um pagamento? Não, não há. Então, não invista. Senão você vai ter uma quebra a hora que você tirar o subsídio. Mas Schumpeter já mostra o seguinte, o capital vai continuar se expandindo e o limite do capitalismo é o limite ético do capitalismo. Como o Malboro fala muito bem no vídeo que eu vou deixar aí na descrição, o problema é o seguinte, o capitalismo já se descobriu desde sempre, que é o seguinte, as pessoas em livre comércio, ou seja, livre comércio no sentido que elas podem comercializar, sem olhar para o interesse nacional, sem olhar para o bem da indústria, sem olhar para o bem disso, bem daquilo, as pessoas vão gerar as melhores alocações de recurso. Isso é o equilíbrio de mercado? Algumas escolas dentro da ortodoxia vão dizer que sim. Mas veja, equilíbrio de mercado também é discussão bizantina. Por quê? Quando um mercado se equilibra, o outro se desequilibra. Quando o mercado de camas d'água, né? Aquelas camas d'água, quando elas se equilibram, as camas à mola vão se equilibrar. Quando o mercado de carros elétricos chega no seu ápice produtivo, os carros a gasolina vão diminuir. Você vai destruir empregos no carro a gasolina. E você vai gerar empregos na linha de produção do carro elétrico. E assim se a gente fizer nave espacial. Se você gerar o mercado da exploração espacial, você vai diminuir o mercado imobiliário da Terra. É normal. O desenvolvimento do gênio humano e a capacidade de lidar com a escassez via vontade única do ser humano é o que produz e que pode moldar o mundo. O material, ao contrário do que os marxistas dizem, não determina o homem. O homem determina o material. A substância, a pessoa, né, se sobrepõe aos acidentes. Se você desse uma melancia para a Madre Teresa de Calcutá e você der uma melancia para uma pessoa terrível, como, por exemplo, seu Getúlio Vargas, né, responsável por muita perseguição e muita opressão, a melancia, você corta a melancia no meio. A metade da melancia que foi absorvida pelo corpo da Santa Madre Teresa vai ser, em alguma medida, uma pessoa muito boa, uma santa. Porque a melancia, os aminoácidos, a água, o açúcar, as fibras vão ser absorvidas pelo corpo da Santa Madre Teresa, pelo processo digestivo, e vão se tornar a Santa Madre Teresa. À medida que a melancia é dada para pessoas horríveis, como o seu Getúlio Vargas, como os ditadores alemães, como o ditador italiano, ou Stalin, ou o que quer que seja, vão se tornar parte das maldades daquelas pessoas. A melancia que Stalin comia podia ser a mesma melancia que depois, que Mahatma Gandhi, porque eles foram contemporâneos de determinado espaço de tempo, a melancia poderia ser a mesma, a água poderia ser a mesma. A água se tornaria maldade para Stalin e se tornaria bondade para Gandhi. Gandhi tem uma discussão também. Mas para Madre Teresa, qualquer santo contemporâneo, qualquer pessoa muito boa. Porque a substância da pessoa se sobrepõe à matéria. Aí o seu Ian Neves, outras pessoas que acham que entendem filosofia, vão falar que eu estou sendo idealista. Não. Isso é aristotelismo. Um pouco de neoplatonismo também. Agora, o problema é,
Isso é uma regra da realidade. E o espírito humano colocado, a pessoa, né, o ânimo, né? Veja, Napoleão necessitou do exército napoleônico. Mas outros com exércitos melhores do que o napoleônico não fizeram o que o Napoleão fez. Isso é um problema. Léo, que exemplos esdrúxulos você está dando? Não, veja, isso foi um problema que Marx tentou encarar e não conseguiu. Porque se a matéria, se a infraestrutura, se a superestrutura determina o sistema de produção, o que nós fazemos com os gênios? O que nós fazemos com as pessoas que mudam o tempo? O que nós fazemos com Alexandre o Grande, com César Augusto, com Júlio César? O que nós fazemos com Clovis, rei da França? O que nós fazemos com Ricardo Coração de Leão? Que, se não tivesse ido para a Palestina lutar no Reino Cruzado Latino para tentar evitar a queda de Jerusalém, se ele não tivesse sofrido todos aqueles problemas no meio do caminho, talvez a Inglaterra nunca tivesse a Carta Magna. Porque foi João Sem Terra que assumiu, porque Ricardo Coração de Leão faleceu. Se Colombo não tivesse querido cruzar o Atlântico. Veja, o que faz a história são os homens, não é a superestrutura, não é a infraestrutura. Léo, mas você está falando de economia. Veja, eu estou falando de economia. Eu só estou querendo dizer o seguinte: a economia não pode prever a ação humana desta maneira. Porque a maioria das ações humanas não são econômicas. A própria vontade da pessoa de comer milho e não comer batata não é econômica. E você tem que saber que há escolas marxistas de economia que tentam determinar o ímpeto da pessoa de querer consumir um produto ao outro pela infraestrutura e subestrutura que ela está colocada. E quando seus webcomunistas falam de economia, eles já partem do princípio da infraestrutura e subestrutura sem te contar a priori, para ver se você aceita. E eles já falam, olha, é todo o sistema, é uma conspiração. Por quê? Porque o Brasil é um país de frustrações. O Brasil é um país de potenciais perdidos. O Brasil é um país em que quantos Napoleões nasceram e não conseguiram? É mentira. Se o Napoleão tivesse nascido no Brasil, haveríamos uma era napoleônica brasileira. Uma analogia, evidentemente. A história é feita de homens. E mulheres também, para ninguém me encher o saco. Ou qualquer coisa. Quando eles falam, veja, existe uma infraestrutura, o seu patrão te odeia, esse ódio entre as classes que eles têm em todos os seus discursos, por mais mansos, por mais educados, por mais uma voz tranquila, por mais um visual clean que eles tenham, eles estão falando de luta de classes. Eles estão rejeitando o livre-arbítrio. E muitos de vocês também rejeitam. Por quê? Porque vocês nunca se dedicaram a ler sobre o assunto. Léo, você está falando de economia. Eu estou falando de onde a economia se instala. A economia é simples. Como disse Malboro no corte que está aí na descrição. A economia é simples. Bicho, você quer que a economia cresça? Crescer não é desenvolver. Vou tratar disso também. Você quer que a economia cresça? Deixem quem trabalhe, os comerciantes e os industriais livres. Isso vai fazer crescimento econômico. Produção, alocação, comida, bebida, vai crescer. Quantidade de terra. Os comerciantes vão se juntar também, vão bater em outros. Você vai ter um mercado. Vai ter mercado pra caramba. Vai ter. Você vai conseguir. Até justiça privada você vai fazer, porque eles vão demandar. Vai embora. Isso acontece. Agora, às vezes, a melhor alocação de recursos não é ir para Marte. Às vezes, a melhor alocação de recursos não é mandar o homem à Lua. Às vezes, a melhor alocação de recursos não é encher o Brasil de ferrovias, como é o sonho molhado de quase todo trabalhista brasileiro. Às vezes, a melhor alocação de recurso é você ter uma melhor produção agrícola. É você ter uma melhor. Você ter igrejas em todos os centros, alguns centros populacionais. Ou como era o Brasil antes do seu Jânio Quadros estender a. Que isso é uma discussão interessantíssima. Que é os impactos econômicos das leis trabalhistas no campo. E eu não estou falando que está certo ou errado. Isso é uma discussão interessantíssima. O seu Tamir e o seu Crepe sabem dessa discussão? O seu Tamir e o seu Crepe já leram sobre a querela, né? Sobre a discussão, sobre a polêmica, se houve feudalismo ou não no Brasil? O seu Humberto Matos, que é historiador, o seu Ian Neves, que é historiador, o seu Jones Manuel, que é historiador, vocês já leram sobre isso? Vocês já ouviram falar disso? Sobre o problema da acumulação de capital no Brasil? Sobre como regulamentações de ciências normativas, de economia normativa e jurídica também, né? Que isso é jurídico, né? As leis trabalhistas.
Qual é o impacto na vida daquelas comunidades? O que gerou de qualidade de vida para os descendentes daquelas pessoas? Que viviam em regimes quase servis, evidentemente. Mas falando, vocês dominam esse assunto? Vocês sabem se isso existiu ou não? Eu não estou falando que a CLT não foi boa. Estou falando que existe todo um impacto que é ignorado a priori. É um argumento, uma ignorância. Não, se eu não conheço, não existe, eu nunca ouvi falar. E o Malboro diz muito bem nesse corte, que eu ia colocar aqui, mas eu não tive tempo. Esse vídeo tá todo atrapalhado. Um monte de coisa para fazer hoje. Que veja, o desenvolvimento econômico é uma coisa. O crescimento econômico é outra. Léo, como assim? Vocês ouvem sobre desenvolvimentismo o dia inteiro na internet. Para se livrar das frustrações que vocês têm. Mas vocês já procuraram ler a escola estruturalista? Vocês já leram o que Celso Furtado, se eu não me engano, eu acho que é Celso Furtado, tenho quase certeza, que o que ele escreveu em O Mito do Desenvolvimento Econômico? O que é desenvolvimento econômico para a escola estruturalista e para a CEPAL e, portanto, para a tradição trabalhista brasileira? Vocês sabem o que é isso? Desenvolvimento econômico, segundo Celso Furtado, não é o crescimento econômico. Desenvolvimento econômico para Celso Furtado, para a escola estruturalista, para a CEPAL, desenvolvimento econômico é sobre política. Veja, vocês estão se embebedando de política o dia inteiro, achando que é economia, e quando eu venho e falo sobre escassez, sobre valor, sobre o problema monetário, sobre o problema da produção, sobre o problema da alocação de recursos, sobre o problema da reserva de valor, sobre o problema da renda, vocês falam que isso não é economia. Isso é economia. É que vocês teriam que pensar e ver. Pera, vem cá. Os trabalhistas e os comunistas estão vendendo para mim o desenvolvimento. Mas vem cá, vale a pena fazer o desenvolvimento sendo que eles estão ignorando a economia? Eles estão instrumentalizando a economia? Desenvolvimento não é crescimento. Do ponto de vista econômico. Da história do pensamento econômico. Do ponto de vista da economia política. Os ortodoxos podem falar development e esse tipo de coisa, mas eles estão falando de outra coisa. Eles estão falando como crescimento econômico. Por quê? Porque eles ignoram a CEPAL e ignoram o estruturalismo. Eu não ignoro. Eu me embebedei por estruturalismo. Eu me embebedei por cepalismo. Sabe quando eu rompi com o cepalismo? Quando eu descobri o seguinte, quando eu compreendi uma coisa que eu já sabia. O maior cepalista que o Brasil já teve, que o mundo já teve, se chama Fernando Henrique Cardoso. O que Fernando Henrique Cardoso é para vocês? Neoliberal. Então, bicho, é o seguinte, esse pessoal que vocês acompanham na internet estão falando para vocês, olha, fica aqui no meu movimento político, que pode ser partidário ou não. Fique no meu movimento político e amanhã ou depois, se um dia nosso grupo chegar ao poder, eu vou entregar tudo que eu estou propagando agora. Vem cá, por que eu tenho que confiar mais em você do que no Fernando Henrique Cardoso? Sendo que a produção intelectual do seu Fernando Henrique Cardoso, que é uma produção estruturalista e cepalista, é 1000 vezes melhor que qualquer porcaria que já foi dita por vocês. Por que eu tenho que confiar em vocês? A autoridade vem de autoria. Que nem eu estou citando o Malboro aqui, tá? O vídeo tá aí na descrição, por quê? Porque o Malboro tem uma editora e ele já leu todos os livros, ele já leu mais de 40, 50 livros, comprovadamente porque ele ajudou na edição, ele trabalhou ali na produção, na publicação, então ele leu aquilo. E quando ele fala, dá para saber que ele leu aquilo. Ele já entende do problema econômico mais do que vocês. Eu duvido que vocês leram mais de 3 livros sobre o problema econômico, não político. Sobre o problema da escassez, sobre o problema do valor, sobre o problema da utilidade, sobre o problema da distribuição. Vocês já leram alguma crítica ao marxismo não liberal? Eu não estou falando de fascismo. Eu estou falando, vocês já leram alguma crítica ao marxismo não liberal? Porque realmente o fascismo não o fascismo, ele... Por isso, pessoal, tomem muito cuidado também. Tomem muito cuidado. Agora não estou falando dos web comunistas e não estou falando dos trabalhistas. Estou falando o seguinte, pessoal. Parem de acompanhar e de achar que o Brasil tem que ser uma superpotência, que o Brasil tem que ser um império, e vocês acham que imperialismo é economia, porque, por efeito reverso, vocês ficam ouvindo que os países só desenvolveram por imperialismo, e todo mundo quer passar a mão na bunda do brasileirinho, e esse tipo de coisa, e aí vocês ficam com ressentimento. Ressentimento não é bom para guiar a vida. Parem com isso. Uma das consequências do crescimento de um pensamento estritamente materialista são desgraças como um movimento fascista. Não façam isso. Vocês têm que ser muito inteligentes para não caírem nessa queda fácil. Por quê?
Porque, veja, quando eu faço um react aqui no canal para eu pegar 9 minutos, 10 minutos de web comunista, trabalhista ou banqueiro arrependido falando sobre economia, sobre o que eles acham que é economia, eu demoro 1 hora. Por quê? A verdade é mais longa que a mentira. A verdade mora nos detalhes. A mentira mora nos detalhes porque ela é pega nos detalhes, né? Mas a verdade está nos detalhes. Quando eles falam desenvolvimento, eles deixam vocês acreditar que é crescimento econômico. Eles deixam vocês acreditarem que é como aquelas propagandas que na China todo mundo tem casa. Não é isso. Desenvolvimento é sobre poder. Leiam Celso Furtado. Desenvolvimento é sobre não cair na dependência. É sobre a elite econômica não estar com laços e submetidas a elites econômicas internacionais. É sobre a valorização dos termos de troca. É sobre a concentração e o dirigismo do Estado para a capacidade da produção que apoie uma projeção de poder da sociedade centralizada no ponto do Estado. E aqui a crítica, convido vocês a vejam a crítica aí no link na descrição do Malboro. Tudo isso é porque vocês querem uma figura cesarista. Vocês querem um César. Tá aqui. Gente, César morreu com algumas faquinhas nas costas. Vocês querem uma figura cesarista. Vocês querem um pai. Parem com isso. Eu sei que pensar dói. Eu sei que a incerteza às vezes te leva para, principalmente a incerteza intelectual, você não saber o que está acontecendo. Pessoal, ninguém sabe o que está acontecendo. Nós sabemos o que é público e notório. Veja, os árabes pré-islâmicos comercializavam por teoria do valor. Os chineses, antes do advento do Império Romano, os chineses comercializavam por teoria do valor. Os incas comercializavam por teoria do valor. Os astecas comercializavam por teoria do valor. Todas as sociedades comercializavam por teoria do valor. Onde se aplicou o valor trabalho? Quando se descobriu a máquina a vapor. Quando se descobriu a máquina a vapor, começou esse fetichismo do ferro, né? Esse fetichismo do ferro, em que o carvão e o ferro são um novo dinheiro. E que a produção é dinheiro. Não, não é. A máquina a vapor e a industrialização conseguem você atender uma maior oferta, uma maior demanda, com um custo menor. Ou seja, a sua utilidade é maior. Mas não tem nada a ver com valor trabalho. Valor trabalho não existe. Uma crítica ao marxismo também é o seguinte: o marxismo é europocêntrico. É eurocêntrico, perdão. O marxismo é anglo-saxão. Tem um centro anglo-saxão. Léo, mas o Marx era germânico, né? De origem judaica, mas ele era de língua germânica. Sim. Mas a análise econômica que ele faz é sobre a Inglaterra. É sobre o desenvolvimento do capitalismo inglês. Que depois foi imitado na Alemanha, foi imitado em Bruxelas, foi imitado na França, tal. Mas é sobre o desenvolvimento daquele sistema de produção. E todos os outros sistemas de produção que ele se dedica, ele faz do ponto de vista da caricatura. Veja, o seu Ian Neves, todo mundo aí, eles imitam essa caricatura. Porque tudo que eles sabem de economia, eles sabem via Marx. E o marxismo, gente, é um mundo. Você pode se perder aí dentro. Você nunca precisa sair, se você aderir às premissas. Se você ficar com ódio, tome muito cuidado, não tenha ódio. Estude, entenda que o seguinte, o que eles estão te vendendo é política, não caia nisso. Você não é tão importante assim. Não se importe com isso. Porque se a sua preocupação é crescimento econômico, você tem que desenvolver o seu capital. Você tem que ter capacidade produtiva. E você tem que saber o seguinte: existe destruição criativa, não existe expansão perpétua do capital. O gênio humano vai achar outros lugares. E existem gênios que nascem. Por que não pode ser você? Também não cai na premissa maçônica de que os homens foram criados todos iguais. Tem pessoas melhores, pessoas piores. Do ponto de vista de capacidade, do ponto de vista humano. Né? Existem pessoas intrinsecamente más. Existem pessoas intrinsecamente burras. Existem pessoas intrinsecamente inteligentes. E existem, a maioria das pessoas, são pessoas que não são nem más, nem boas, não são nem más no sentido de maldade, e nem boas no sentido de bondade, e não são nem bem capacitadas, nem má capacitadas. Elas estão ali na mediana. E você provavelmente é isso, eu sou isso, se não pior. E por quê? Por que você não pode ser um gênio? Por que você não pode se capacitar? Por que você não pode aprender contabilidade à vera? Por que você não pode acreditar? Por que você não pode aprender sociologia à vera e pegar uma bolsa de estudos na Europa? Por que você não pode aprender economia de verdade e viver fora do país e olhar que todo mundo que reclama do salário 15, 20 mil reais por mês, você olha e fala, pô, o Brasil paga pouco. Por que você não pode fazer isso?
Você não precisa mudar o mundo. Por quê? Se o seu problema é econômico, se o seu problema é social, bicho, seu problema é trauma, alguma tragédia que você passou, o seu problema é na sua psique, no seu espírito, em algum outro problema aí que você acha, aí a economia não vai te ajudar. Quanto mais dinheiro você tiver, pior. Agora, se o problema é intrinsecamente econômico, olha, eu me dou bem ou mal com meus pais, me dou bem ou mal com meus irmãos, mas eu sou uma pessoa de verdade, eu sou um adulto, eu aprendi que a vida não é ter prazer, a vida é viver, certo? É cumprir minhas obrigações, esse tipo de coisa. O que eu posso fazer? Eu posso, e o que me limita agora é minha falta de dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade produtiva, eu queria casar, mas é difícil comprar um apartamento, e aí, casa que falta o pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, isso é mais ou menos verdade. Então o que você pode fazer? Você vai virar comunista? Você não é fascista? Não faça isso, bicho. Você não precisa virar nada. Você é uma pessoa. Você não precisa se ligar ao movimento político. Se você quer aprender a ganhar dinheiro, aprenda uma profissão. Se você quer utilizar a economia para ganhar dinheiro via finanças, você quer usar a economia como uma fonte de trabalho, ou você só quer entender o fenômeno econômico, estude economia, não estude política. Por quê? Esse pessoal fala que isso é política porque é a única coisa que eles podem oferecer. E eles pegam Kaletsky, pegam Keynes, pegam List, pegam um monte de coisa aí para ficar vendendo um discurso, um verniz, que erra no primeira coisa. Eles negam teoria do valor e eles negam escassez. A escassez primária. Não adianta imprimir dinheiro de forma exógena. Não adianta. Você vai gerar mal investimento, você vai gerar crise capitalista. E veja, eles concordam. É que quando eles falam quem fez foi os outros. Você quer saber como desenvolver dinheiro, como fazer dinheiro? Atenda à necessidade dos outros. E qual é o limite disso, Léo? É Schumpeter. O limite é ético. Então, se você quer viver nesse mundo e se submeter ao jogo do dinheiro sem perder a sua personalidade, sem ter incerteza, o que você tem que aprender? Ética. O básico. Você não precisa aprender ética. Siga a ética de uma pessoa que você admira. E todo mundo faz isso. Todo mundo admira um cantor e quer ser que nem um cantor. Todo mundo admira um professor, quer ser que nem um professor. Todo mundo admira um santo, quer ser um santo. Pega alguém que você admira e vai estudando mais sobre isso. Porque o problema da economia é a falta de ética. E aí você tem um aparato estatal que tenta limitar a economia. E é necessário, eu acredito que é necessário, não sei qual é a ideia do Malboro. Eu estou citando ele porque o vídeo está aí na descrição. Eu não sei qual é a ideia dele, mas eu acredito que seja sim necessário, eu acho que ele concorda, porque como católico ele deve, eu acho que ele segue a DSI também. Mas veja, você tem que ter um limite ético. Olha, o trabalhador é digno do seu salário, você não pode sair escravizando os outros. Que é um limite ético do capitalismo. É um limite ético da produção do capital. Você não pode sair por aí vendendo tóxico para os outros. É um limite ético. Você não pode sair por aí vendendo o seu próprio corpo. Isso é um limite ético. Não um limite legal. Você já pode vender seu próprio corpo. Seu limite legalmente você pode. Mas eticamente não faça isso, vai te fazer mal. Veja, isso é o máximo que a economia pode falar que você pode fazer. Estude ética econômica. Agora, sobre a alocação de recursos, são consequências da teoria do valor e da gestão da escassez. Acabou. Não tem o que fazer. Agora, você quer aprender política? Não aprenda com esse pessoal. Por quê? Eles não querem te ensinar política, eles querem que você seja militante da causa política deles. E eles vendem isso como economia. E por que eles morrem de medo de divulgação científica de economia? Eles morrem de medo de divulgação científica de economia, porque quando eu venho aqui e falo com duas mãozinhas, um pedaço de papel e uma voz horrível de que o que eles estão falando está errado, vem um web comunista com quase 500 mil de seguidores fazer o react de um canal de 20 mil seguidores da época. Um vídeo que tinha dado 4 mil visualizações, ele resolve fazer num canal de 500 mil de pessoas. Por quê? Porque ele tinha que vacinar o público dele contra mim. Como, por exemplo, o seu Kobori vira e fala: olha, esses rascunhos econômicos aí, tudo que ele sabe, eu já sabia e já vi que tá errado. E eu sei economia porque eu janto com economistas. O seu Tamir pega um caramba de um espantalho, fica batendo espantalho e pula todo o estudo de 50 páginas para ler as figuras, né, fazendo uma coisa que é a definição de analfabetismo funcional. Né? Você pula o texto para ir para as figuras. Por quê? Porque economia como ciência mostra o problema do seguinte: gestão da escassez via a utilidade das escolhas das pessoas. Léo, mas as pessoas não são livres. Então você está indo para a escravidão. Então você está indo para dirigismo, para as pessoas saberem o que você deve fazer. Eu não tenho uma teoria de liberdade, mas eu sei, eu não quero que os outros mandem em mim. Se você quer,
talvez os web comunistas seja uma boa decisão para você. Tá bom? Esse foi um vídeo de economia política, tá? Eu mostrei que o problema do comunismo e do trabalhismo é a negação das premissas básicas da economia. A gestão da escassez mediado pela utilidade do agente econômico. Quando eles dizem que isso não é ciência, é porque eles já partem do princípio marxista ou de princípio ou de outras, porque o trabalhismo, não estes trabalhistas que eu estou falando, que eu citei, mas o trabalhismo também tem raízes um pouco mais complicadas do que o comunismo. Tá? Bem, pessoal, por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus.